Voltei. E eu vou falar para vocês um pouco mais, gente, de uma coisa que a gente conhece em estequiometria, que vai ser a seguinte, vocês já vão ver minha tela. Certo. Nós vamos falar de um conceito em estequiometria que eu acho muito importante a gente dizer, que é o seguinte, são as massas. Massas, né? As aulas de estequiometria elas são divididas da seguinte forma: massa, fórmula e cálculos estequiométricos, certo? Nessa primeira videoaula nós vamos ver massas, certo? Primeiro tipo de massa que a gente vai ver, e eu vou repetir incessantemente esses 10 minutos sobre ela, vai ser o quê? Vai ser a unidade de massa atômica, certo? Unidade de massa atômica. Sigla: U, M, A. Tudo em letra minúscula. Felipe, por que o MA? U, M, A. Unidade de massa atômica. Para resumir a nossa vida, a gente só coloca U de letra minúscula, certo? O que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica, gente, é o seguinte: a gente pega, né, o átomo de carbono 12, certo? A gente pega o átomo de carbono 12, que é uma esferinha, né, bonitinha assim, ó. Não saiu uma esferinha bonitinha. Aí, uma esferinha. E a gente vai fragmentar ela em 12 pedaços. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Certo? Eu peguei o átomo de carbono e dividi em 12 partes. Certo? Isso daqui, ó, é um. Deixa eu transferir para cá. Isso daqui vai ser 1 sobre 12. Ou seja, uma parte do átomo de carbono dividida de 12 partes deste átomo. Ou seja, a unidade de massa atômica é essa 12ª parte do átomo de carbono. Ok? Nós temos um valor específico para isso? Sim, nós temos um valor específico para isso. Né? Para as pessoas que estão acompanhando no material, certo? Se eu pego uma parte da... Deixa eu só abrir a calculadora aqui. Eu tenho 0,083, né? Que seria cada parte do átomo de carbono. Certo? Vamos lá. Então, unidade de massa atômica é isso, em teoria. Agora, para a prática. Vamos lá. Como que eu vejo a unidade de massa atômica em tese, né? Você tem o seu átomo de carbono. Certo? Aí você recorre à sua tabela periódica. Deixa eu só recorrer à minha, né? Deixa eu só achar onde está a minha. Opa. Vamos ver aqui. A minha está aqui? A minha não está aqui. A gente sempre recorre.
Químico sempre recorre à tabela periódica. Eu estou sem uma tabela periódica. Vou pegar essa daqui do livro mesmo. Dá para mim me virar com ela. Aqui. Certo? Bem, eu tenho um átomo de carbono. O seu número atômico é o 6. Seu número de massa é 12. Certo? O carbono, o que eu vou olhar? Esse número 12 aqui é o que eu vou chamar de UMA, unidade de massa atômica, ou U, certo? É esse valor, de 12. Isso daí que eu vou chamar de massa atômica. Tá bom? Deixa eu só pegar aqui de novo minha tabela, que eu já perdi ela. Perdi minha tabela. Achei. Tá aqui. Certo? Então, isso vai funcionar para todos, professor Felipe? Sim, isso vai funcionar para todos. Olha aqui. Vamos, por exemplo, pegar. Na tabela periódica a gente tem hidrogênio, 1, né? Aí a gente tem lítio, 3, 7, né? Berílio. Aí vai passar os elementos de transição aqui. O boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Aqui em cima tá o hélio. O hélio vai ser o 2, 4. O bromo vai ser o 5, 10. 6, 12. O nitrogênio vai ser o 7, 14. O oxigênio vai ser o 8, 16. E o flúor vai ser o 9, 19. O neônio vai ser o 10, 20. Interessante que parece que eles são múltiplos, né? Ou não peguei do berílio. Do berílio vai ser o 4, aí é 8, quer ver? É 9. Certo? Então, a gente tem isso daqui. Quando a gente vai falar de unidade de massa atômica, todos esses números aqui, que são os números de massa, são representados por unidades de massa atômica. Quando a gente está falando de unidade de massa atômica. Tá bom? Todos esses valores aqui. Então, se uma questão pedir para você assim, determine a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, por exemplo, do boro é 10. Ou 10U, né? E a do carbono, mesma coisa, né? Olha lá, 12UMA ou 12U. E se fosse a do oxigênio? Seria 16UMA ou 16U. Certo? E assim por diante. Então, quando a gente está falando de unidade de massa atômica, a gente está, no caso, estamos nos referindo a isso. Você olha na sua tabela periódica e você vê através desses números. Ou seja, o seu número de massa, meu querido, vai ser literalmente a sua unidade de massa atômica. Correto? Bem, eu espero que tenha ajudado. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, por favor, me chame.